Quem quer ser exaltado pelo Senhor? Amém! Então se humilhe. Amém! Amém? Nós vamos aprender essa noite que o Senhor quer sim e o Senhor vai sim nos exaltar. Amém? Mas para que o Senhor nos exalte, nós precisamos nos humilhar. Amém? Nós vamos entender essa noite qual é o princípio desse se humilhar. O que é que acarreta? Quais são os princípios? Quais são as obras que alguém que se humilha diante do Senhor manifesta? Amém? Nós vamos focar em 5 coisas principais. 5 motivos. 5 princípios. 5 fatos. Só esses 5, irmãos, são suficientes para nos convencer que sim, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Amém? Que essa é a vontade do Senhor. O primeiro motivo para tu se humilhar diante do Senhor, hoje e sempre, é que o nosso Deus é Salvador. Já dava para parar nesse, sim ou não? Se o nosso Deus é Salvador, já seria o suficiente para nós nos humilharmos diante dele. Mas o nosso Deus, além de Salvador, ele também é pastor. O nosso Deus, além de Salvador, pastor, ele também é, começa com P também. Bem curtinha a palavra. Pai. Mais um motivo para nós nos humilharmos diante de Deus. E esse Salvador, esse pastor, esse Pai, tem mais uma coisa que ele é. Essa muitas vezes nós não gostamos muito. Começa com S. Nosso Deus é Senhor. Essa é a parte boa. O nosso Salvador, o nosso pastor, o nosso Pai, o nosso Senhor, ele também é galardoador. Quem aqui sabe o que é galardoador? Recompensador. Presenteador. Aquele que vai exaltar. Aquele que tem o poder de nos exaltar. Amém, irmãos? Amém. A palavra galardão, vamos agora de baixo para cima. A palavra galardão, galardoador é aquele que dá o galardão. E a palavra galardão significa recompensa por serviços valiosos. Glória a Deus. A palavra galardão, irmão, significa prêmio, homenagem, glória. Amém? O nosso Senhor é galardoador. Só que se o nosso Senhor, voltando para o topo da lista, ele é Salvador, o que eu sou? Se o nosso Deus é Salvador, ele enviou sua salvação, o que nós somos? Pecadores. Primeiramente nós temos que reconhecer que o nosso Deus é Salvador. E a parte que nos cabe se humilhar, irmãos, é dizer: eu sou pecador. Amém, irmãos? Se o nosso Deus é pastor, eu tenho que me humilhar e dizer: eu sou mau. Os meus caminhos são maus. As minhas decisões são más. Os caminhos que eu tenho decidido trilhar até o momento que o Senhor se torna meu pastor são maus, são errôneos. São caminhos que levam à perdição. Amém? Não há necessidade de pastor se tu és um ser que não é débil. Amém? Não há necessidade de um pastor se tu conheces o caminho. Deus é pastor ou não é pastor? Amém? Amém? O nosso Deus é o quê? Pai. Diante desse atributo de Deus, de que forma eu devo me humilhar, irmãos? Me tornando totalmente dependente de Deus. Amém? Nós temos nos humilhado.
Nós temos nos apresentado diante de Deus como pecadores. Temos deixado o Senhor nos apacentar. Temos dependido totalmente do nosso Pai. Ele é Senhor. Tu tens sido servo. Tu tens servido. E se Ele é o presenteador, tu tens confiado realmente? Tu tens tido fé que vai valer a pena? Tu tens confiado, meus amados? Vocês têm confiado que a recompensa será por serviços valiosos prestados? Que a gente venha aprender nessa noite, se humilhar diante do nosso Deus. Amém. Abre a tua Bíblia junto comigo. Salmo 23. No final, a irmã Márcia quer testemunhar o milagre, é isso, irmã? Glória a Deus. Glória a Deus. Me lembre. Amém. Salmo 23. Quem conhece Salmo 23 de cor sem abrir? Levanta a mão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu falei que seria uma noite de bênção. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor Jeová, como alguns preferem, né? O Senhor Deus de Israel. O salmista escreve, meus amados. Davi era um convertido ao Senhor? Sim. Davi era um convertido ou não? Amém. Davi se humilhava diante de Deus constantemente ou não? Amém. Sim. Então ele escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa palavra te alegra? Essa palavra nos alegra ou não? Essa palavra nos conforta. Essa palavra nos dá ânimo. Essa palavra nos dá esperança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é aquele que me guia. O Senhor é aquele que direciona a minha vida. É por isso, diz o salmista, que nada me faltará. E ele vai listar quais são as coisas que não faltam na vida daqueles que se humilham, na vida daqueles que reconhecem que não sabem andar sozinhos. Amém? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente até as águas tranquilas. Sabe o que não pode faltar na vida daquele que é pastoreado pelo Senhor? Paz, confiança, alma farta. A Bíblia nos ensina que todos nós nascemos destituídos da glória de Deus, sim ou não? Todos nós éramos como o quê? Ovelhas desgarradas. Então vai puxando na tua memória tudo aquilo que te faltava. Paz, domínio próprio, alma farta, tudo aquilo que te faltava, confiança, temperança, amor ao próximo, certeza de salvação. Amém, irmãos? Tudo aquilo que nos falta, tudo aquilo que nós não tínhamos, são essas coisas que o Senhor nos dá, nos garante e nos contempla quando o Senhor é o nosso pastor. Quando nós nos humilhamos e permitimos que o Senhor comece a dirigir a nossa vida. Fidelidade. Se tu não tinhas fidelidade antes e tu continua sendo infiel, então o Senhor não é o teu pastor. Porque quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém? O Senhor nos faz deitar, irmãos, descansar em pastos verdes, pastos fartos, que nos alimentam, que preenchem. Aquilo que não preenchia quando o Senhor é o pastor, passa a preencher.
Versículo 3. O Senhor, sendo meu pastor, refrigera a minha alma. Ele guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, irmãos? Amém. O apóstolo Pedro diz assim: sendo vós praticantes do bem, não sereis afligidos. Mas ainda que fores afligidos, ainda que forem perseguidos, é melhor serem perseguidos por fazer o bem do que o mal. A tendência, meus amados, a tendência, na maior parte do tempo, não fique preocupado, na maior parte do tempo, é a paz que governa, são os pastos verdejantes. Mas se o Senhor for o teu pastor, no período que tu passar pelo vale da sombra e da morte, se o Senhor for o teu pastor, tu não temerás mal algum. Sabe por quê? Porque o cajado do Senhor, a vara do Senhor nos consola. Com qual consolo? Que nós somos do Senhor. Sabe qual é o consolo? Que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Sabe qual é o consolo? Que quer vivamos, como Paulo escreveu em Romanos, quer morramos, somos do Senhor. Amém? Sabe qual é o consolo, irmãos? Viver essa vida é maravilhoso. Partir com o Senhor é ainda melhor. Se humilhe. Se humilhe a esse ponto de dizer: o Senhor é o meu pastor, e tudo aquilo que me faltava, hoje não falta, ou não haverá de faltar. Essa é a promessa, irmãos. O que não faltará na vida daquele que é guiado pelo Senhor é consolo, é refrigério para a sua alma. Amém? Versículo 5. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quem é teu inimigo? Quem é o nosso inimigo hoje? Quem? Satanás e a sua turma. Amém? O esquadrão da morte. A nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, Paulo diz em Efésios 6. É contra os principados, as potestades e as hostes da maldade. O Senhor sim, irmãos, preparou. O Senhor sim vai preparar um banquete, uma mesa diante dos nossos inimigos. Amém? O nosso inimigo é Satanás, a qual Pedro diz que tão de perto nos rodeia, para ver se de alguma maneira possa nos tragar. Mas quando nós nos humilhamos, o Senhor se torna o nosso pastor, irmãos, a vitória é nossa. Amém? Isso não faltará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Salmo 25. Salmo de número 25. Versículo 1 ao 5. Davi também escreve: a ti, Senhor, levanto, elevo a minha alma. Deus meu, em ti eu confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me
as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Versículo 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Porque bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Amém. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, confio, entrego, dependo a minha alma. Amém, irmãos? O salmista conseguia ver Deus, o Pai, como Senhor, como Salvador, como aquele que o livraria, como aquele que o recompensaria. Amém, irmãos? Vale a pena se humilhar diante de Deus? Amém. Amém. Abre agora em Deuteronômio capítulo 8. Quinto livro da Bíblia. Deuteronômio. O Senhor é tão bom. Presta atenção enquanto você procura. O Senhor é tão bom, mas tão bom, que é Ele mesmo que proporciona, que possibilita a situação para que tu se humilhe diante dele. Amém, irmãos? Ele é bom demais. Ele conhece toda a nossa limitação. Ele conhece todo o nosso instinto de fugir, de se esconder, de resistir. Amém? Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor todavia permanece fiel. Ele vai gerar a situação para que tu se humilhe, para que tu reconheça, para que tu se entregue. Amém, irmãos? Não basta Ele ser o Salvador, não basta Ele ser o pastor, não basta Ele ser o galardoador, não basta Ele ser só o Pai ou só o Senhor. O Senhor tem que ser pleno nas nossas vidas. Amém? Amém. Humilhação total a Deus. Deuteronômio 8:2, olha o que diz ali. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual quem? O Senhor teu Deus fez o quê? Te guiou como um pastor. Falou, esse povo não sabe. Esse povo é escravo. Esse povo teve uma mente condicionada a servir as trevas. Amém? Esse povo teve uma mente condicionada a se contentar com migalha. Esse povo tem uma mente condicionada a se contentar com as coisas que vêm, que pode ser conquistada, que pode ser adquirida com a força. Assim que Deus viu o povo de Israel, recém saída do Egito. É assim que o Senhor vê todo aquele que se aproxima dele. Amém? Então o Senhor te guiou pelo deserto. Nestes 40 anos. Qual era o propósito de Deus, irmãos? O que está escrito na tua Bíblia? Para te humilhar. Humilhar, irmão, significa tornar humilde. Humilhar significa rebaixar. Como é que Deus vai ser o Senhor se eu não me rebaixo? Como é que Deus vai me humilhar, vai me salvar se eu não sou pecador? Como é que Deus vai ser o Pai se eu não sou o Filho? Amém, irmãos? Como é que Deus vai me recompensar se eu não creio na recompensa?
Como é que eu vou trocar as coisas da terra pelas do céu, se eu não experimentar as do céu? Por que Jesus fazia tanto milagre, irmãos? Para quê? O que ele falou para os fariseus? Se vocês não acreditam em mim, acreditam pelo menos nos sinais que eu faço, nos milagres. O leproso que ele curou morreu depois. Lázaro morreu de novo. Sim ou não? Jesus veio e manifestou as coisas do céu, irmãos, para que aquele povo decidisse abrir mão das coisas da terra. Jesus manifestou as coisas do céu para que aquele povo, para que esse povo se humilhe diante dele. Amém. E o Senhor sabe certinho por onde nos guiar, irmãos. O Senhor nos levará e vai continuar te levando pelo deserto, aonde tu não tens como se ajudar, aonde tu não tens aonde comprar, porque o Senhor quer te humilhar. Amém? Mas o humilhar não é o fim, irmãos. O fim é o Senhor te exaltar. Deus não tirou o povo do Egito para matá-los em humilhação. Deus os tirou do Egito, os conduziu pelo deserto, os humilhou, para que depois eles fossem exaltados. A nação de Israel foi ou não foi exaltada? Foi ou não foi? Foi. Eles cruzaram o Jordão a seco, guiados por Josué. Aonde eles pisaram a planta dos seus pés, Deus deu para eles por herança. Amém? Amém? Até o momento que eles se humilharam, o Senhor cumpriu a parte dele. Deus falou: Josué, diga para esse povo que aonde eles colocarem a planta do pezinho deles, em alguns locais vai ser guerreando, em outros locais será dando volta através da muralha, em outros lugares tocando trombeta, em outros locais eu enviarei um anjo. Aonde eles colocarem a planta, enquanto eles continuarem crendo na recompensa, enquanto eles continuarem crendo que eu sou Senhor, enquanto eles continuarem me servindo, ali eu estarei, os exaltando. Amém? Sabe qual foi a terra, a cidade, o povo que Israel não conquistou? Qual? Qual foi a cidade que eles não conquistaram? Aquela que eles não colocaram a planta dos pés deles. Todas que liderados por Josué, eles colocaram a plantinha dos pés, irmãos, eles conquistaram. Amém? Amém? Por aqueles que se humilham, o Senhor exalta. Então o Senhor conduziu aquele povo pelo deserto para os humilhar, para gerar dependência neles, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. E o Senhor te humilhou, o Senhor te deixou ter fome, e o Senhor te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender, para te ensinar, que o homem não viverá só de... Quem é que faz o pão? Quem é que faz o pão? Quem faz o pão, irmãos? Rodrigo, quem é que faz o pão? O padeiro. Nem só de pão viverá o homem. Não só das coisas da terra viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, aceita, pois, se humilha, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor, o teu Deus. Amém?
Deus é Pai, então Ele castiga. E nós temos que entender, irmãos, existem dois tipos de castigos. Ou existem duas motivações para o Senhor castigar. A primeira é para quê? Para que tu castiga o teu filho muitas vezes? Se for desobediência, então é um castigo punitivo. E o outro castigo é para ensinar. Amém? Eles não tinham feito nada ainda. Eles estavam caminhando, eles estavam obedecendo ao Senhor. O Senhor falou: Moisés, diga a esse povo que marche. Pararam na frente do Mar Vermelho. Eles não sabiam se olhavam no retrovisor ou não. Na frente era um mar de águas. Atrás era o mar egípcio. Para frente eles morreriam. Para trás eles morreriam. Amém? Mas quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E Deus falou: Moisés, diga a esse povo que marche. E o povo marchou. E o mar se abriu. Muitas vezes passa despercebido, irmãos. O mar não se abriu e o povo marchou. O povo marchou e o mar se abriu. E chegaram no deserto e a Bíblia diz que Deus castigou eles. O que eles tinham feito? Nada. Mas Deus queria educá-los, porque Deus é Pai. Irmão, se humilhe diante de Deus, permita que Ele te eduque. Vamos reconhecer, irmãos, que nós somos, ou éramos, não sei o que tu prefere, ou és, filhos rebeldes. Amém? Israel, o povo de Deus, povo eleito, descendência de Abraão, era povo rebelde. Só que para que nós reconheçamos isso, temos que nos humilhar. Para um irmão tão bom igual o nosso irmão Adriano reconhecer que precisava ser educado pelo Senhor, precisou se humilhar. Amém? Mas vale a pena se humilharmos. Pior será ser castigado, meus amados, se tu merecer a punição. E Deus também punirá. Sim ou não? Sim. Então, esse castigo que talvez tu estás passando é porque o Senhor quer te educar. Não chegou a hora de punir ainda, irmãos. Tu tens compreendido isso? A Bíblia diz que nós vivemos um período chamado graça. Deus pune na graça? Pune na graça? Não. Na graça o Senhor só educa. A Bíblia diz que existe um dia preparado para que o Senhor puna. O que Pedro diz? Não tenha o Senhor por tardio. Muitos têm o Senhor por tardio. Não, o Senhor não é tardio. O Senhor é o quê? Paciente, longânimo. O Senhor está educando para ver se mais pessoas se arrependam e se humilham. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Aí naquele dia, irmãos, horrenda coisa será. Horrenda coisa será cair nas mãos de Deus vivo. Nós vivemos a graça. O castigo que tu estás passando é para o Senhor quer te educar. Porque Ele é o teu Pai. E Ele quer ter a imagem dEle associada a coisa boa. Amém? Sabe por que faltou água no deserto? Eles foram caminhando, a vez que não havia água, começaram a murmurar. Mas eles não tinham feito nada de errado para que Deus deixasse com que eles passassem sede. Deus queria educar. Deus queria mostrar: olha, me peça que eu dou. Perseverem que eu dou. Continue obedecendo que eu faço. Crente não morre de sede, se não for a hora. Crente não morre de fome. Crente não morre de sono, de tristeza, de ofensa, de amargura. Crente não. Amém, irmãos? Amém? O Senhor não está te punindo. O Senhor está te
do canto. Porque nós ainda vivemos a graça. Amém? Amém. Lucas, Evangelho de Lucas, vamos para o Novo Testamento. Lucas capítulo 18. Lucas 18. 18:9. A parábola do fariseu e do publicano. A parábola do que se exaltou e do que se humilhou. Copiou? A parábola daquele que se exaltou e a parábola daquele que se humilhou. Disse também Jesus esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo, acreditando, se enganando, que eles eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo. Dois homens foram à presença de Deus com o propósito de orar. Um fariseu, um que se exaltava, e um publicano, um que se humilhava. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, vírgula, graças te dou, vírgula, agora deixa eu falar um pouquinho de mim, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Talvez, meus amados, talvez esse fariseu não era roubador, não fosse injusto, não fosse adúltero, mas acusador ele era. Amém? Misericórdia sobre a vida dele não existia. Entendimento de Deus, muito menos. Porque esse qual ele apontou, esse a qual ele julgou, era o irmão dele. Já falei várias vezes, os publicanos eram de qual descendência? Os publicanos eram romanos? Judeus. Cobradores de impostos. Mateus era um publicano, um judeu. Se tornou um apóstolo. Jejum 2 vezes na semana. Essa é a oração dele. E Jesus falou que a oração dele era consigo mesmo, né? Jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. Ele se humilhou e ele se exaltou, irmãos. Se exaltou. Aí chegou a vez do publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Ele só batia no peito e dizia: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Jesus disse: este desceu justificado, perdoado, reconciliado para a sua casa, e não aquele primeiro, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será o quê? Exaltado. Amém, irmãos? Aquele que se humilhou voltou para casa exaltado. Aquele que se humilhou voltou para casa justificado, reconciliado, perdoado. Amém, irmãos? O Senhor não vê a hora de nos exaltar. Qual tem sido a nossa oração? Sabe qual é o melhor mecanismo que existe para nós nos humilhar? Sabe o que foi que Deus deixou para medir o nosso nível de humilhação? De capacidade de se humilhar? Qual seria, Eduardo Batista da Silva? Oração. A oração. Amém? Amém.
Quando o negócio está difícil, irmãos, tu ora ou tu reclama? Quando as coisas estão boas, tu ora ou tu curte? Quando tu não entende, tu ora ou tu vai perguntar para quem não deve? Quando teu irmão está passando por dificuldade, quando o povo está em dificuldade, tu ora ou tu cruza os teus braços? Qual é o teu nível de humilhação? Qual é o teu nível de dependência? Qual é o teu nível de crer que Deus é Salvador, é Pastor, é Pai, é Senhor, é galardoador? Oração. Então abre a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10. Esse homem se humilhava diante de Deus, irmãos. Daniel 10, 11 e 12 só. Vamos lá. Acharam? Amém. Se não achou, ouça. Daniel 10, 11. E disse-me, dois pontos. Daniel, homem muito desejado. Está atento às palavras, presta atenção nas palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te fui enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Versículo 12. Então me disse o anjo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, está acompanhando? Amém. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Amém. Daniel, num cenário de cativeiro, Daniel olhava ao redor e via o seu povo, Israel, perecendo. E Daniel não se conformava com aquela situação, irmãos. Ele sabia, ele conhecia as promessas do Senhor. Ele conhecia que Deus tirou do Egito para exaltar. Sim ou não? Foi Daniel que criou essa situação. Ele era um homem justo. Ele apenas vivia no meio de uma geração perversa. Mas não é porque ele era justo e os seus irmãos injustos que ele se via fora desse povo. Amém, irmãos? A partir do momento que nós nos consideramos parte de outro povo, ou alguém mais seleto, nós já não estamos mais em humildade ao Senhor. Amém? Desde o primeiro dia, Daniel, que tu se dedicou à oração, que tu se humilhou diante de Deus. Que humilhação foi essa? Sabe quantos dias Daniel orou, irmão? Sabe que dia era esse que o anjo tocou nele e falou: levanta-te? Qual dia era? 21º dia. Amém, irmãos? Qual é o nosso nível de humilhação, irmãos? Qual é o nosso nível de não desistir? De dizer: Senhor, vou ficar mais um dia, vou continuar orando, Senhor, porque eu não tenho outra opção mesmo, é só Tu que podes revelar. Daniel olhava aquela situação e não entendia, ele teve visão e não compreendeu a visão. Ele falou: vou ficar orando até o Senhor me dar o entendimento. A oração, meus amados, a intimidade com Deus, o buscar a Deus, é o melhor mecanismo que Deus deixou, não para Ele, para nós, para que nós viéssemos nos humilhar diante dEle. Amém? Só se humilha
em oração, em busca contínua, persistente. Aquele que entende esses 5 princípios que nós falamos nessa noite. Amém? Amém. Daniel não fez nada além de se prostrar em terra, de dobrar os seus joelhinhos, de jejuar. Havia isso que comida desejável nenhuma ele colocou na sua boca. Vinho ele não colocou na sua boca. Ele se entregou ao Senhor. E o anjo diz no capítulo 12: e tu se humilhasse diante de Deus. Amém, irmãos? Se humilhar não é situações. Se humilhar não é alguém cuspir na tua cara. É se alguém cuspir na tua cara, tu conseguir suportar. Isso é se humilhar. Ah, Senhor, mas eu não consigo. Eu concordo contigo, aperta a tua mão que tu não consegue. Então vai buscar até conseguir. Eu concordo contigo que tu não consegue, eu também não consigo. Ah, pastor, isso eu consigo, isso não. Então isso que tu não consegue, se humilhe diante de Deus. Quantas visões Daniel já tinha compreendido até aqui? Várias. Já tinha tido a visão da estátua, já tinha tido várias visões, já tinha ido para a cova dos leões e sobrevivido, irmãos. Ele já tinha contemplado o leão jejuar uma noite inteira perante um ser humano de carne e osso. Será que já não bastaria para Daniel de experiência? Mas para aquele que compreende os princípios de Deus, irmãos, não basta. Ele falou: Senhor, isso aqui eu não estou compreendendo, eu vou me humilhar mais uma vez. Tu vais me revelar. As coisas que tu não tens conseguido, irmãos, que tu não tens alcançado, se humilhe diante de Deus, aí Ele vai te exaltar. Se o Senhor for o teu pastor, nada te faltará. O Senhor te fará descansar em pastos suculentos, verdejantes. Amém, irmãos? Fácil assim. Fácil assim. A parte boa, eu sempre tenho cuidado com as palavras para que não haja confusão. A parte boa de ser um desviado, igual eu fui. A parte boa, irmãos, de ter se desviado, saído do caminho por algum tempo, é experimentar a graça do Senhor de uma forma ainda mais forte. Amém, irmãos? É experimentar esse nível de humilhação ainda mais. Eu me lembro que quando eu estava desviado, que eu ia orar, e eu me sentia sozinho, e eu não sentia mais nada, mas eu não tinha perdido a esperança, irmãos, que o Senhor estava me ouvindo. Eu procurava os louvores que quebrantavam o meu coração. Se humilhe diante de Deus, irmãos. Se tu tens buscado o Senhor e não tens conseguido encontrar Ele por causa dos teus pecados, era por causa dos meus pecados que eu me sentia só e abandonado. Mas não, o Senhor estava assim me punindo, me castigando, perdão. O Senhor estava me castigando, sim ou não? Eu vinha envergonhando o nome do Senhor. Eu vinha preferindo as coisas ilícitas, a qual Ele, como meu pastor, dizia: não é este o caminho. O Senhor estava me castigando. Eu dizia: Senhor, me toca. E o Senhor não me tocava, porque o Senhor queria me educar. Não desista, irmãos. Não desista de buscar, não desista de orar. Ainda que Ele toque ou não toque, continue te humilhando. Ele vai te exaltar. Ele vai te trazer de volta. Ele vai te resgatar. Ele vai te transformar. Se humilhe, só se humilhe. 21 dias Daniel ficou. Não sei qual é o tempo que tu precisa. Eu fiquei algum tempo. E eu botava o louvor da atmosfera de adoração que eles interpretavam e cantavam, vários gravaram. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Era o único momento da minha oração de desviado que eu conseguia me quebrantar diante de Deus. Quando tocava esse louvor,
eu começava a chorar, irmãos. Eu sentia um pouquinho, eu lembrava da graça que eu já tinha experimentado. Amém? Amém. Vale a pena se humilhar. Vale a pena dizer: Senhor, eu não sou diferente, eu sou igual. Sou tão pecador ou mais igual. Ajuda-me e ajuda ele. Leva nós dois para o céu, Senhor. Senhor, não há um justo sequer, só Tu és justo, Senhor. Senhor, eu venho no culto todo domingo, eu oro, eu jejuo, nos domingos eu não como, mas ainda assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não permita que os meus pés vacilem. Me mantenha, Senhor, com os meus pés firmes na rocha, para que eu possa ajudar o meu irmão. Se humilhe diante de Deus, irmãos. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se estás em pé, diz Paulo, é porque o Senhor te sustenta. O Senhor morreu por ti que está em pé, morreu por aquele que está caído. Tem faltado humildade, irmãos. Esse tipo de humildade. Tem orado? O que fala em 2 Crônicas? Nem precisa abrir, capítulo 7. Se o meu... Essa promessa é para o povo, nós somos povo, irmãos. Desviados ou não. Se humilhando ou não. Lembra, ainda é graça. Ainda é o período da educação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus. Eu virei, eu ajudarei, eu restituirei todas as coisas. Amém, irmãos? Se não está bom, se humilhe. E o não está bom, eu não estou falando da tua vida. Eu não estou falando das coisas que te cercam, eu estou falando das coisas que estão dentro de ti. O não está bom não está atrelado a essa terra. Está atrelado ao que tem te prendido nessa terra. E não te levará para outra. Aqui é só um reflexo, irmãos. Só um reflexozinho que brilha de vez em quando da glória de Deus. O que o apóstolo Paulo diz? As leves e momentâneas. Leves e momentâneas o quê? Paulo tinha tribulação leve, né? Aos nossos olhos eram leves. Ele falou: naufrágio tive 3, açoite foi um monte, apedrejado algumas vezes. Mas sabe por que ele dizia que era leve? Porque ele tinha algo que ele usava para comparar. Ele botava na balança. Ele falou: as leves e momentâneas tribulações não dá para comparar com a glória que nos está proposta. O breve período que eu permanecerei me humilhando diante de Deus, não dá para comparar com aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Amém, irmãos? Amém. Bota na balança. Tu vai ver que é descomunal. Mas para isso precisa acreditar que o Senhor recompensa aqueles que se humilham. Para a gente fechar, João capítulo, deixa eu escolher 3 ou 4. 4. Tinha separado 3 também, mas vamos ler o 4. Vai achando aí João 4. Lá no 3, irmãos. Lembra Nicodemos? Por que ele foi ter com Jesus de noite? Porque ele não queria se humilhar. Ele falou: olha, Nicodemos, para tu entrar no reino dos céus, tu tem que o quê? Nascer de novo. E eles: como pode isso, Senhor? Pode. João capítulo 4. Achou? Amém. A mulher samaritana. Fica tranquilo, vamos ler só o 25 até o 30. Achou? Amém. E a mulher pecadora, samaritana, a mulher disse: eu sei
Eu sei, eu ouvi falar, me ensinaram que o Messias, que se chama o Cristo, o Salvador, vem. Quando ele vier, ele anunciará o quê? Tudo. Quando o Messias, o Cristo, o Salvador vier, ele vai o quê? Anunciar tudo. Ele vai pastorear. E Jesus lhe disse, presta atenção. E Jesus disse para a mulher, eu sou que falo contigo. Eu sou o prometido. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Jesus falou, está diante dos teus olhos a oportunidade. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se. Esse maravilharam-se não entenderam. Do que nós nos maravilhamos, geralmente? Das coisas que nós não entendemos, sim ou não? Amém. Sabe aquelas coisas assim que tu olhas? A palavra se maravilharam, se espantaram, questionaram. Falaram, o que está acontecendo? Esse negócio aí não está certo. Os seus discípulos, vendo Jesus conversando com uma mulher, e ainda por cima pecadora, se maravilharam. Que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, pelo menos isso eles tinham respeito, que perguntais, ou por que falas com ela? Por que eles não perguntaram? Por que eles não questionaram Jesus? Porque eles já estavam começando a entender que Jesus era o quê? Senhor. Mas eles ainda não entendiam que ele era Salvador. Amém? Depois que eles se humilharam totalmente, depois que eles contemplaram Jesus ressuscitado, eles manifestaram tudo isso. Onde é que eu parei? 28 agora? Olha a atitude da mulher. Olha a atitude de humilhação dela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi até a cidade e falou àqueles homens da cidade: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus é o Cristo. O Cristo já veio. O Messias, o enviado, já veio. É Ele quem confirma em cada um de nós: eu sou o Cristo. Basta que nós nos humilhemos. Basta que nós saiamos de onde estamos, irmãos. Por que ela deixou o cântaro dela? O que era o cântaro dela? O vaso. Onde é que Jesus se encontrou com ela? Num poço. O que ela deixou para trás, irmãos? Aquilo que ela tinha de fazer, aquilo que ela tinha de buscar, o seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua vontade, a sua necessidade. Quando Jesus falou, sou eu, ela largou o seu cântaro, abandonou a sua água e foi dizer: encontrei o Salvador. Tu tens coragem? Tu tens coragem de chegar dentro dos teus relacionamentos, pai, mãe, patrão, amigo, vizinho, e dizer: olha, encontrei o Salvador. Quer conhecer Ele? Temos esse nível, irmãos? Conseguimos nos humilhar? Se não conseguimos, vamos buscar. Porque é isso que o Senhor quer.
Ela foi e disse: olha, encontrei o Salvador, venham e vejam. Tu consegue chegar e dizer: olha, ele falou tudo que eu tenho feito. Ah, mas eu tenho vergonha do meu passado. Aquele que tiver vergonha do seu passado, no sentido de se omitir, irmãos, terá muito mais vergonha do seu futuro. Amém? Aquele que se omitir por vergonha, por covardia do seu passado. Ah, pastor, eu não tenho um passado. Então tu não tens um Salvador. Então tu não terás um pastor. E não sou Joe, pastor supremo. O princípio de tudo, irmãos, todos temos um passado. E o Senhor vem e esfrega esse passado na nossa cara, como fez com essa mulher. Jesus falou: olha, ela falou: me dá, refrigera minha alma, Jesus. Seja o meu pastor e me dá dessa água. Jesus falou: primeiro te humilha. Vai lá na tua casa e busca teu marido. Ela falou: Senhor, eu vou confessar, eu não tenho marido. Amém? Se humilha diante de Deus, irmãos. Nós vamos já, em seguida já estaremos orando. Se tu até hoje não conseguiu se humilhar totalmente, se humilhe nessa noite diante de Deus. Diga: Senhor, eu sou orgulhoso para admitir. Diga: Senhor, eu sou covarde demais para prosseguir. Diga: Senhor, os espinhos me sufocam demais. Senhor, as coisas que o mundo me oferece são saborosas demais. Lembra que lá no Éden, lugar de prazer e delícias, quando Satanás ofereceu, a Bíblia diz que aquilo foi agradável aos seus olhos. É agradável, eu sei que é agradável. Se humilhe diante de Deus e diz: Senhor, tem sido tão agradável servir as trevas. Me proporciona a alegria de te servir. Me proporciona a força para resistir. Amém, irmãos? É na oração. Na oração Deus proporciona que nós venhamos nos humilhar, pedir ajuda. Quando tu sai da tua cadeira e vem e pede: irmão, ore por mim por tal coisa, ore por mim por tal coisa, tu estás se humilhando diante de Deus. Tu crê nos princípios de Deus. Enquanto continuarmos escondidos, irmãos, o que o Senhor vai fazer com a nossa vida? Vai continuar nos castigando para nos educar. O que o salmista escreve? Para onde fugirei de ti, Senhor? Se eu for para o abismo, tu está. Se eu tomar as asas da águia e voar, ali tu também está. Se no Seol fizer a minha cama, ali tu vais também. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor não desiste dos seus. Veja que o salmista diz: olha, posso fugir, posso estar em desobediência, posso estar desviado. Ainda assim, Senhor, ali tu estás comigo. Para me educar, para me resgatar, para proporcionar a situação para que eu me humilhe diante de ti. Amém, irmãos? Tem a recompensa por serviços valiosos prestados. Tem honra, tem glória, tem louvor. Tudo isso proposto para aqueles que se humilham diante de Deus. Permita que o Senhor te guie por pastos verdejantes. Permita que o Senhor te guie por veredas de justiça. Nos esquecemos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor me guiará por veredas de justiça. Homem não há um justo sequer. Então todo princípio humano, irmãos, não é justiça. Todo princípio de Deus é justiça. Amém? Filipenses 2, versículos 5 ao 9. De sorte, de maneira, Paulo diz, de maneira que haja também em vós, em nós,
o mesmo sentimento que houve também em quem? Quem? Cristo Jesus. Não Jesus eterno. O Cristo Jesus. Aquele que encarnou e se fez carne. Qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus, irmãos? Qual foi o sentimento que moveu Cristo Jesus? Sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Sendo Senhor, se humilhou e foi servo. Paulo diz, olha, de sorte, de maneira que hajam em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo em forma de Deus, sendo Ele eterno, sendo Ele não criado, não teve por usurpação ser igual a Cristo Jesus. Amém? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se em semelhança de homens, se achando na forma de homem, presta atenção, se achando na forma de homem, humilhou-se, irmãos, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Versículo 9. Pelo que? Presta atenção. O que Deus é? O último atributo que nós falamos. Deus é o que? Galardoador. Pelo que também Deus, o Pai, exaltou Jesus soberanamente e deu a Ele o nome que é sobre todo o nome. Amém, irmãos? Jesus, o Cristo, aquele que era e é em forma de Deus, se esvaziou, se humilhou, tomou a forma de homem, porque Ele queria ser o nosso Salvador, porque Ele nos amou e porque Ele cria na recompensa. Amém? A Bíblia diz que por essa atitude dele se humilhar, tomando a forma de homem, morrendo a morte que não era a dele, e morte de cruz, Deus o exaltou sobre todo o nome que há nos céus, que há na terra. Eu já falei várias vezes, vou repetir. Se Deus o Pai conseguiu recompensar Jesus, fica ou não fica difícil ver Jesus como Deus se Ele foi recompensado? Eu sei que fica. Se Deus recompensou Jesus, o Cristo, irmãos, Ele há de te recompensar. Se humilhe e comece por essa noite. Amém? Era essa palavra que o Senhor tinha para nos consolar nessa noite. Os humilhados serão exaltados. E antes do amém final, o melhor mecanismo para tu demonstrar diante de Deus a tua humildade é a oração.